Nós vamos falar sobre um filósofo dinamarquês, nascido na cidade de Copenhague entre os anos de 1813 a 1855. Seu pensamento na época não teve grande importância, mas depois ele veio a influenciar gigantes como Nietzsche, Reagan e outros. Seu nome é Søren Kierkegaard. Não tem como falar sobre Søren sem falar sobre ele, sobre sua família, já que suas obras foram inspiradas nas suas próprias experiências. Ele é o filho mais novo de uma família de 7 irmãos, onde seu pai, Peter, um agricultor muito bem-sucedido, um homem rico, inteligente, amava ler filosofia. Passou todos os conhecimentos para Søren, mas também Søren presenciou momentos de angústia, de melancolia e sofrimento do seu pai, vividos por ele acreditar que tinha uma profecia de maldição sobre ele e sua família, porque engravidou a criada da casa, Anne Søren, com quem se casou. E ele acreditava que ele havia descumprido o que pedia a sua igreja. E foi neste ambiente de sofrimento, de morte, que Søren Kierkegaard conviveu e viveu durante muitos anos. Aos 37 anos, ele conhece Regine Olsen, uma linda jovem por quem ele se apaixona e fica noivo. Após alguns anos, ele termina esse noivado apaixonadamente, alegando não ter nascido para o matrimônio. E que, com o passar do tempo, esse sentimento gostoso, o casamento poderia lhe tirar. Søren Kierkegaard era um rapaz de aparência frágil, ele tinha um enorme topete, e onde ele chegava, todos consideravam ele uma pessoa meio estranha, porque ele gostava de andar sozinho e ficava muito dentro de casa. Søren, ele estudou 10 anos de teologia e após receber uma herança da família, ele se dedica inteiramente à filosofia. Søren Kierkegaard foi e é considerado o pai do existencialismo. O existencialismo é uma linha de pensamento desenvolvida por Kierkegaard que afirma que existimos antes de ser, mas que, para futurar e concretizar nossa existência, precisamos incorporar nossa essência. Ela acredita também na capacidade do indivíduo de encontrar novas perspectivas autonomamente, sem recorrer a autoridades superiores. E isso confere ao indivíduo a capacidade de gerar mudanças e de encontrar novas possibilidades. Kierkegaard acreditava também que a alma pode sofrer alterações, e esse poder de mudanças do indivíduo seria a própria fonte de mutabilidade da sua alma. Dessa forma, o existencialismo é uma linha de pensamento que reforça tanto o livre-arbítrio do homem quanto o seu próprio senso de responsabilidade e coloca o homem na posição de definidor da sua própria existência. A grandeza de sua obra nasceu das racionalizações filosóficas e românticas formuladas por ele como forma de justificar a si mesmo e para a sociedade sua renúncia a uma vida de partilha. Kierkegaard era um cristão devoto e praticante. Acreditava que não bastava dizer-se cristão, era necessário agir como um. Sua única objeção à religião era contra a rispidez da Igreja Luterana, que ele considerava demasiadamente doutrinária, burocratizada, tanto afastada da religiosidade interior quanto obstrutiva dos modos filosóficos. Apresentava uma versão mais teológica do existencialismo. Indivíduo como único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira íntegra, sincera e apaixonada, apesar da existência de inúmeros obstáculos vitais, como o desespero, o absurdo, a alienação e o tédio. Chamava esses males de distrações existenciais. Os existencialistas como Kierkegaard também explicam por que algumas pessoas se sentem atraídas à passividade moral, evitando-se do desafio de tomar as próprias decisões. Seguir ordens é fácil, consentir também. Por isso, requer um pouco esforço emocional em fazer o que se é mandado. Sobre verdade, para Kierkegaard, a existência é unicamente verdadeira, mas não necessariamente lógica. Se não há lógica na existência, mas a existência é real, então a verdade também não pode ser lógica e nem objetiva. Deste modo, os existencialistas podem explicar as motivações históricas de guerra, genocídios são melhor compreendidos e lavagens cerebrais podem ser facilmente percebidas. As pessoas, nesses casos, sucumbidas à submissão de uma força maior, estavam apenas fazendo o que lhes foi mandado.
Soren Kierkegaard afirma que a origem do desespero está na imaginação humana, quando o homem pode criar uma relação fantasiosa consigo mesmo. Para Soren, o desespero vem do afastamento da existência e constitui o pior das doenças. Para Soren, o absurdo é o que não nos faz sentido ou que nos é contraditório. Nesse contexto, algo logicamente possível, mas humanamente possível. No fim, a noção do absurdo existencial promove a ideia de que não há sentido a ser encontrado no mundo, além do significado que damos a ele. Sobre alienação, Kierkegaard aborda o tema como sendo uma falta de consciência, por parte do ser humano, de que ele possui responsabilidade para ditar sua história ou moldar sua existência. A alienação retrata o mistério de ser ou não ser. Uma pessoa alienada carece de si mesma, anula-se tornando sua própria negação. Em relação ao tédio, Soren Kierkegaard dizia ser a raiz de todos os males. Não admira, pois, que o mundo vá de mal a pior e que os males aumentem cada vez mais à medida que aumenta o tédio, a raiz de todo o mal. A história deste pode acompanhar-se desde os primórdios do mundo. Os deuses estavam entediados, foi criado o homem. Adão estava entediado, criou-se a Eva. Em sua vida, Soren Kierkegaard escreveu 22 livros. Dentre esses, 3 fazem sucesso até hoje. São eles Diderot, escrito em 1843, Temor e Tremor, também escrito em 1843, e O Desespero Humano, escrito em 1849. Diderot é o primeiro livro em que Soren Kierkegaard escreveu sobre experiências vividas por ele mesmo. Ele escreveu esse livro após romper seu noivado com sua amada Regina. Nele, Soren fala sobre os 3 estágios que ele acredita que o ser humano está inserido ao longo de sua vida. O primeiro estágio seria o estético. Neste, a pessoa se enxerga incapaz, física e mentalmente, de realizar suas vontades, sendo assim levada ao pecado. O segundo estágio é o ético. Neste, Soren afirma que abandonou seus desejos e vontades pessoais e passou a buscar uma ética e moral comum, assim elevando sua existência. O terceiro estágio é o mais difícil de ser assimilado, é o religioso. Nesse estágio, a pessoa deve se comprometer com a sua fé e nunca mais duvidar dela. No livro Temor e Tremor, Soren retrata a figura de Abraão, que ao dedicar sua vida a Deus, dá um salto em sua fé. O título Temor e Tremor faz relação ao livro bíblico Filipenses 2:12. No livro O Desespero Humano, o desespero é retratado como o único mal sem cura para a humanidade. Para Soren, a morte não é um mal, pois, segundo ele, Jesus já a venceu. A obra de Kierkegaard era de difícil identificação, porque ele escrevia através de vários pseudônimos. Sendo assim, é possível que ainda hoje existam livros escritos por eles que ainda não foram identificados.